sabe que está fazendo explicitamente gestão do conhecimento, mas faz, né? Então, vendo para um outro lado, nós temos, para a nossa experiência, há uns 10, 12 anos que estamos aí trabalhando com gestão do conhecimento nas empresas brasileiras, a maioria das empresas brasileiras faz gestão do conhecimento e não sabe o que faz. Na verdade, não está sistematizado, não está estruturado em processos, conforme nós mostramos aqui. Mas eu tenho visto até aqui mesmo na região de Campinas, pequenas empresas, que quando, no caso do empresário que eu conheci aí, eventualmente, quando falei em gestão do conhecimento, ele me perguntou o que era isso, de que se tratava, e eu expliquei para ele em rápidas palavras, dando um exemplo. Ele falou, mas espera aí, então, se isso é gestão do conhecimento, eu já faço há 15 anos isso na minha empresa. E aí ele começou a historiar 2, 3 iniciativas que ele já tinha na empresa dele, que já trabalhava a questão de troca de informações entre pessoas, fazia fluir as informações dentro da equipe técnica que ele tinha, espalhado pelo Brasil, porque ele é ligado a um negócio que tem penetrações em várias regiões brasileiras, mas é uma pequena empresa. Então, ou seja, na verdade, você não tem que ter, digamos, um processo estruturado, avançado. Na verdade, o conhecimento está nas pessoas. Agora, o que você precisa ter líderes e gestores, a Tânia, inclusive, destacou isso, no caso da Embraer, né, que sejam os mobilizadores disso e que criem facilidades para que o ambiente de colaboração aconteça, né? Então, aí depende o porte da empresa, na natureza de atividade, porque o conhecimento está nas pessoas e elas vão, de alguma forma, compartilhar esse conhecimento. Portanto, você não precisa ter uma cultura, como, né, até a história desmistificou, não precisa ter uma cultura forte, inovação. Claro que tudo isso ajuda, mas o essencial é que as pessoas encontrem um ambiente adequado para compartilhar as suas experiências de conhecimento. Eu tenho uma pergunta bem geral, eu acho que serve para os três, que a gente ouve falar muito hoje que a competição ela deixou de ser entre empresas, ela passou a ser entre as redes, que essas empresas, algumas capitaneiam, algumas são parte dessas redes, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu trabalho como professor da universidade, com fornecedor, com técnico de IPT e por aí vai. E a gente sabe que é complexo gerir o conhecimento dentro de uma organização, dos limites dela. Agora, como gerir esse conhecimento que é fundamental para uma empresa e que ele está armazenado em instituições heterogêneas, com valores diferentes, culturas diferentes? E existe alguma tendência aí na moderna gestão do conhecimento, de atuar nesse sentido, de gerir esse ecossistema organizacional? Alguém quer responder? Se você quiser começar, depois eu posso até complementar. Tá, ok. Bom, então, eu vou começar, depois o professor Zambon complementa. Mas, de fato, você, na tua pergunta, já está embutida quase que a resposta, porque, e no final da minha palestra, eu coloquei que a tendência hoje, que o conhecimento, à medida que as empresas evoluem daqueles modelos tradicionais, né, da empresa, inicialmente, tinha quase todos os recursos, ela era autossuficiente em quase todos os processos. Hoje as empresas estão se abrindo cada vez mais com redes de parcerias, com pequenas empresas que complementam via parceiros, ou terceirização, ou redes de negócios. Então, a tendência é que as organizações, de fato, se transformem em parte, ou elas próprias se transformem numa rede organizacional, né? Por exemplo, eu vejo a Embraer hoje mais como uma rede do que como uma empresa Embraer, SA limitada, CNPJ tal, né? Na verdade, ela é a cabeça, o líder de um conjunto de empresas, de instituições que estão ali focadas para aquela cadeia de valor. Isso significa que o conhecimento está disseminado nesses vários agentes que fazem parte dessa rede, e você precisa ter processos que gerenciem essa rede, né? Eu citei o caso da Fiat, que hoje construiu um carro baseado aí em blogs corporativos, redes sociais, e você tem outras experiências de empresas hoje aí, onde o conhecimento, na verdade, ele está em rede, né? Redes de franquias, por exemplo, que o conhecimento está disseminado, ou organizações que elas por si próprias trabalham em forma de rede, como grandes lojas e varejo, que têm redes, e cada uma delas tem uma certa autonomia de gestão, bancos onde a agência é como se fosse uma pequena empresa dentro de uma corporação maior. Então, é um modelo de rede. E, cada vez mais, as redes estão evoluindo para redes distribuídas, diferente das redes centralizadas ou descentralizadas. Ou seja,
A rede distribuída é onde você tem o maior número de pontos de conexão dentro dessa rede e cada vez com maior autonomia. Ou seja, eles são potenciais geradores de conhecimento e, consequentemente, você tem que ter um modelo mais complexo de captura desse conhecimento, da sua disseminação dentro dessa rede. Portanto, gerenciar cada vez está sendo uma ação mais complexa, à medida que você não está mais gerenciando uma estrutura verticalizada numa única organização, e sim uma estrutura horizontalizada em diversas organizações que trabalham em rede e em cooperação. Na verdade, é exatamente isso que o Heitor disse, mas eu tenho a seguinte concepção. Existem dois níveis de conhecimento que devem ser geridos, e que partem de um conjunto de informações distintos. O primeiro conjunto de informações é da empresa para o mercado. O conjunto de informações da empresa para o mercado, é aí que está a inovação, boa parte das inovações que estão presentes nos novos produtos. Essas informações, elas partem da necessidade da empresa em estar presente no mercado e se fazer sentir por conta do seu mercado, cativar esse mercado. Essa informação, ela está num âmbito muito mais elevado e que depende de estratégias de longo prazo. Ou então de antevisão daquilo que o mercado precisa, para você poder criar alguma coisa para atender uma determinada demanda. Talvez a demanda ainda seja uma avaliação prematura, mas as empresas que são competitivas, elas precisam se antecipar aos seus clientes. Esse é um nível de informações. O outro nível de informação, ou nível de conhecimento, é aquele que é gerado dentro da empresa e que atende àquele primeiro que eu disse a vocês. Quer dizer, aquilo que eu gero enquanto tecnologia dentro das organizações para poder fazer com que a minha organização responda no timing adequado ao mercado, então essa informação ela é extremamente importante no seguinte aspecto. Se eu perder colaboradores que são imprescindíveis para garantir esse timing, então eu tenho uma dificuldade, porque, afinal de contas, eu não vou poder atender o mercado e os meus concorrentes vão passar à minha frente. Então, esse é um ponto. Quando a gente fala de gerenciar o conhecimento, tem que ter em mente de gerenciar esses dois tipos de conhecimento, os dois tipos de informação que são interrelacionadas e que são interdependentes. É por isso que eu comentei no início da minha apresentação que nós temos um sistema extremamente complexo, em que você deve ter respostas para um mercado que, eventualmente, sequer sabe exatamente aquilo que quer, mas que você precisa efetivamente responder antecipadamente aos seus concorrentes e agilizar os processos de concepção do seu núcleo de geração de novos, de inovação, para que atenda a esse mercado antecipadamente aos seus concorrentes. E depois, quer dizer, você só vai conseguir fazer efetivamente isso funcionar se você tiver um conjunto técnico eficiente no sentido de perceber aquilo que aqueles primeiros gestores, aqueles primeiros administradores, vamos chamar assim, de conhecimento, perceberam do mercado e transformar aquilo em realidade em nível operacional. Aí entram todas as tecnologias que foram apresentadas pela Embraer e que são extremamente necessárias para poder gerenciar o conhecimento. E ter em mente que, à medida em que o mercado avança, nós temos que nos tornar flexíveis para que cada anseio do mercado seja atendido em um timing menor. Só que existe um risco, mas esse risco é ainda para que a gente pense e para que a gente motive os novos avanços dentro da área de gestão do conhecimento. Peter Senge, dentro do Quinta Disciplina, ele tem uma sacada para isso daí. Ele diz o seguinte: olha, duas coisas. É importante você conhecer da floresta cada uma das árvores, mas é importante você conhecer o coletivo. Você reconhecer a floresta significa conhecer cada uma das árvores e a partir disso daí chegar ao coletivo. Esse é um ponto. Quer dizer, avaliação sistêmica, conseguir oferecer boas situações para que cada um
dos colaboradores entenda efetivamente qual é a sua responsabilidade no contexto e permitir a ele, porque a gente sempre permite, porque afinal de contas o conhecimento é sempre endógeno, permitir a ele que consiga, que acesse com segurança o seu conhecimento, no sentido de que a organização vai, de uma ou de outra forma, reconhecê-lo e fazer com que esse conhecimento chegue aos seus pares, é a missão de quem imagina-se gerir o conhecimento interno. E por fim, dar àquela célula, aquele representante ou aquele cabedal de conhecimento também a segurança de que ele não vai ser um item descartável do processo, que depois que ele ofereça esse conhecimento com segurança, ele tenha o devido reconhecimento por parte da organização da qual ele faz parte, né, que permita ele, assim como é desenvolvido na Embraer, que ele seja capaz, seja proposto a ele a forma de perpetuar, uma forma de perpetuar esse caminho, que seja de mão dupla. Então, eu achei extremamente interessante essa experiência e que, de fato, ilustra, na minha concepção, essa sua pergunta. Bom, temos mais alguma questão? Mais uma aqui, ok. Eu queria saber se há uma diferença em implementar essa gestão de conhecimento numa empresa privada para uma pública, porque aí tem várias coisas que diferenciam na forma da organização e tudo mais. Eu queria saber quais as implicações de tentar colocar isso numa gestão pública mesmo. Ok, bom, eu posso começar respondendo. Eu tenho alguma boa experiência na área, porque temos trabalhado nos últimos anos com várias organizações. E posso dizer o seguinte, bom, aqui no Brasil, as primeiras manifestações em relação ao interesse do tema gestão do conhecimento vieram de empresas do setor público ou empresas estatais, digamos assim, né? Só para você ter ideia, em 99 nós constituímos na PUC Paraná um grupo de pesquisa junto ao mestrado em administração em gestão do conhecimento, do qual eu era o líder desse grupo. Nós passamos a ter demanda de empresas como a Petrobras, o SERPRO, o Tribunal de Contas da União, depois, mais tarde, a Itaipu Nacional, todas as empresas públicas, de fazer MBAs in Company, em cursos de gestão do conhecimento, para capacitar gestores dessas empresas para, em seguida, implementar as ações e iniciativas de gestão do conhecimento. Em paralelo, nós já vimos observando no setor privado, pelo menos a iniciativa das maiores empresas, também já vinha um processo de gestão do conhecimento. Agora, o que ocorre é que as empresas ainda não encontraram, digamos, um modelo de governança, um arranjo organizacional adequado para a gestão do conhecimento, né? Agora, em relação às diferenças, eu diria o seguinte, como o conhecimento é das pessoas, não é da organização, os processos são muito semelhantes, digamos assim, em termos de práticas, de modelos e ferramentas, né? Quando um storytelling que você vê na Embraer, você pode aplicar a qualquer organização, porque são pessoas passando conhecimento para pessoas, né? Agora, o que você tem que estar atento é o contexto no qual você vai atuar. Uma coisa é a Embraer, que tem um contexto de uma empresa hoje privada, né? Okay? E tenho certeza que a gestão do conhecimento da Embraer seria a mesma coisa se a Embraer continuasse uma empresa pública ou estatal, né, como já foi, mas não mudaria. Agora, muda o contexto dela estar no segmento aviões, né? É um contexto de negócio. É diferente de uma empresa que está no segmento bancário, de uma indústria, sei lá, ligada à cana, ou uma empresa que é pública, que presta um serviço aí ao cidadão. Então, você tem que entender muito o contexto ligado